Bonjour, mes amours! Comment allez-vous? Vous allez bien? Espero que sim. Estamos aqui testando um novo cenário. Deixa nos comentários se você gostou desse ou se você prefere o antigo. E hoje a gente vai falar. A gente já fez vídeo sobre tanta coisa, né? A gente falou sobre o futur simple, passé composé, presente, présent. E aí tem um tema, um tempo verbal, que eu gosto muito de ensinar durante as minhas aulas particulares, que é o subjuntivo, subjuntifa. E os alunos falam assim: ai meu Deus do céu, né? Já sente taquicardia só com o nome. Mas calma, eu vou dividir da melhor forma possível. E como eu já dei essa aula várias vezes, eu consigo te conduzir de uma maneira que no final você entenda o conteúdo, ok? Então confia em mim, vamos lá, vamos por partes. Mesmo que você não goste de gramática, quem gosta vai se dar bem, vai rápido, mas também quem não gosta muito vai conseguir entender, vai conseguir acompanhar. Então vamos lá. Para que a gente usa o subjuntivo? Geralmente, quando a gente... Estou olhando para cá por causa do meu computador, tá? Pensa assim, ó. Nós temos o indicativo. Para quem assistiu Stranger Things, é a realidade e o submundo. Então, nessa realidade, para quem não assistiu, você vai entender. Nessa realidade que a gente vive, nós temos coisas mais palpáveis. Como, por exemplo, eu comi uma maçã ontem, hoje eu vou sair, amanhã eu vou viajar. Então, eu falei coisas que estão no passado, no presente e no futuro, mas que são coisas realistas, né? São coisas que eu realmente fiz, tá dentro da realidade. E aí, o subjuntivo, porque o indicativo fala de objetividade. Já o subjuntivo, eles colocaram, a gramática francesa colocou tudo que não é objetivo, tudo que é subjetivo, ideias, desejos, lamentações, porque a gente não volta no passado, né? Não tem como mudar o que já foi. Bom, e aí vai ficar no indicativo tudo que é palpável, tudo que é objetivo, tudo que está dentro da nossa realidade, e no subjuntivo, para quem assistiu Stranger Things, no submundo, coisas subjetivas, desejos, lamentações. Por exemplo, eu deveria ter. Não adianta de nada se lamentar, porque não vai mudar o passado. Eu não devia ter. Também não muda nada. Queria que ele estivesse aqui. Eu queria que ele estivesse, mas ele não tá, né? Então são coisas assim, desejos, lamentações, tudo que é subjetivo mesmo, tá? Desejos, sentimentos, lamentações, obrigações, uma angústia, vai ser com o subjuntivo. Tá vendo como ele é importante? Porque nós, seres humanos, a gente gosta de expressar, quer dizer, grande parte das pessoas gosta de poder expressar em palavras o que está sentindo, as emoções, os sentimentos, né? Nem todo mundo, eu sei, mas grande parte das pessoas precisa de passar para a fala, né, tudo isso. E aí, o que acontece com o subjuntivo? Geralmente, ele vem acompanhado, geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente ele vem acompanhado da expressão e da construção il faut que. Vem com isso. Então você vai identificar ele por duas características. Algumas vezes vai estar il faut que, e ele é tão diferente que você vai bater o olho e você vai falar, isso aí é o subjuntivo. Então, por exemplo, ó, il faut manger pour vivre. Il faut manger pour vivre. É preciso comer para sobreviver, para viver, né? Bom, e aí o subjuntivo ele tem uma característica que é quando a gente coloca, sabe aquela expressão il faut? No subjuntivo vai ficar il faut que. Então, quando você vê essa característica, vê essa construção, você já sabe que o próximo tópico vai vir um subjuntivo. À medida que você for tendo experiência com o subjuntivo, que você for se acostumando com ele, porque agora tudo é muito novo para você, você vai sacar ele, você vai perceber, você vai sentir a necessidade de usar,
sem ter o il faut, tá? Então, nesse começo, se acostuma com esse il faut que, mas você vai percebendo que a gente pode usar, pode não usar, depende da situação, igual a gente fala em português, ok? Então, por exemplo, il faut que je mange tôt. É preciso que eu coma cedo. Por sortir, por voyager, por, né? Não sei, mas precisa comer cedo. Ou aquela reunião chata que você não quer participar, aí você fala assim: il ne faut que je reste. Eu não preciso ficar, né? Eu não preciso ficar. Porque você não tem certeza se você precisa, se você não precisa, você não quer. Mas aí você fala assim: il ne faut que je reste, il ne faut que je reste. Não precisa que eu fique, né? Claro que ninguém é doido de te ensinar o subjuntivo logo que você começa, no seu primeiro mês de francês, nos seus primeiros 6 meses de francês, não. Geralmente um professor responsável, ele vai te ensinar ali quando você estiver no intermediário, quando você estiver começando o A2, porque aí você já aprendeu do jeito que tem que ser os verbos do presente, você já sabe o passé composé, você já sabe o imparfait, você já sabe um monte de coisa antes de iniciar o subjuntivo. Então, se você tá nesse vídeo, tá nessa aula e não sabe essas coisas, eu aconselharia você a dar um passo para trás para dar 10 para frente lá no futuro, tá bom? Porque realmente o presente as pessoas pulam, mas tem que fazer, principalmente quem estuda sozinho. Tem que fazer, tem que saber bem. Enquanto você não souber bem, não avança, não vale a pena, tá? Aí, para os verbos regulares, é bem facinho usar o subjuntivo, porque vai ficar praticamente a mesma coisa, você não vai mudar quase nada. Então, tirando o nu, o vu, que acrescenta um i, o resto vai ficar bem parecido. Então, por exemplo, il faut que je parle, il faut que je mange, il faut que je étudie, il faut que je me lève. Então, tudo isso é para os verbos regulares, ok? A magia mesmo acontece quando você vai para verbos irregulares. Aí fica bem bonito de falar, fica bonito de falar e você consegue ampliar, você fica com um leque de possibilidades para falar do que você quiser em francês. Então, o meu conselho na internet tem o Grammaire Progressiva Intermédiaire e o Grammaire en Dialogue. Acha aí, ou pega qualquer exercício que você achar na internet que tenha subjuntivo, e você vai praticar. Só que, atenção, tem que ser com verbos regulares, ok? Então, não começa ainda com verbos irregulares se você não domina o subjuntivo com verbos regulares. É meio, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Mas começa desse jeito. E aí, na Grammaire Progressive, por exemplo, ele tem uma página de exercícios só com os regulares. Então, vai ficar, por exemplo, ó, vous devez répéter souvent les mêmes structures. Então, il faut que vous répétiez souvent les mêmes structures. Então, o que eu fiz? Eu acrescentei o il faut que e troquei o vous, porque no subjuntivo pede o ie, iez, ok? Outro, ó. A frase é: vous devez écouter les exercices enregistrés. Essa é a frase do exercício, tá? E ele tá falando assim: transformando, utilizando il faut que. Então tá bem fácil. Você só vai colocar o il faut que e mudar o vous. Então, em vez de vous devez écouter, você vai colocar il faut que vous écoutiez les exercices enregistrés. Mais um, ó. Vous devez corriger votre accent. Il faut que, porque o exercício está pedindo que a gente coloque il faut que é o subjuntivo. Eu esqueço esse dever e vou me concentrar no corriger. Il faut que vous corrigiez votre accent, ok? Então é isso. O primeiro exercício bem mecânico, bem tranquilo. É isso que você tem que fazer nesse começo, tá? Por isso que a gente vai ter 2 aulas sobre esse assunto e por isso que eu tô falando para você ir com os verbos regulares primeiro, ok? Depois você vai com os irregulares. Eu ia dar exemplos de frases com os irregulares, porque eu gosto muito de usar no meu dia a dia. Quem assiste a gente no TikTok ouve bastante, mas eu não quero te confundir. Meu objetivo é te ajudar, ok?
Então, você vai treinar. Il faut que vous pratiquiez votre subjonctif. Il faut que vous étudiez bien pour savoir. Il faut que nos quase que eu ia falando no outro. Il faut que vous étudiez beaucoup pour savoir bien les subjonctifs. Il faut que vous pratiquiez bien por dominer les subjonctifs. D'accord? Espero ter ajudado. Au revoir, bisous!